Imagine que você está deitado à noite em seu quarto no escuro quando você começa a ouvir alguns arranhões que parecem vir de sua parede. Você fica um pouco curioso para saber o que é e você fica até um pouco amedrontado. Conforme você se aproxima da sua parede, você ouve algo muito diferente de um arranhão, você ouve uma batida. Isso em seu quarto sozinho. Dá medo, né? Vou dizer para vocês que essa é a premissa inicial dessa história e que acontece com uma criança e não com um adulto. E vou dizer para vocês que é um filme que consegue ter um pouquinho de originalidade, o que é muito difícil no gênero do terror. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre essa obra, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que tem medo de escuro. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Cobweb, ou a tradução que eu achei extremamente absurda no Brasil, que foi Toque, 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 chamados ou gritos do além, que é uma péssima tradução para essa história. Afinal, o Toque, Toque, Toque que eu falei para vocês ali no início é a premissa inicial da história e ela não está tanto assim dentro dessa trama para ser considerado válido esse título. Aqui a gente conhece o Peter, que é uma criança que, como eu falei no início, começa a ouvir alguns sons vindo de sua parede, que no início são arranhões, depois parece que são passinhos pequenos, e depois, além de ser batidos na parede, começa a ser uma voz que fala com ele, uma voz que conversa com ele, uma voz feminina. E isso faz com que ele fique completamente aterrorizado, peça a ajuda de seus pais, e os seus pais de início acham que é uma brincadeira de criança, falam para ele que isso deve ser apenas um pesadelo, só que conforme esse menino começa a insistir, eles têm uma reação que é completamente atípica, ignorando essa criança e até mesmo se sentindo um pouco assustados, mas não do modo como a gente imagina. Quando entra uma nova personagem que é a professora desse garoto, a gente vai percebendo que talvez realmente essa família esconda muitos segredos, segredos esses que podem ser extremamente perigosos e mortais. Cobweb significa teia de aranha pela tradução que eu encontrei pela internet, afinal meu inglês não é tão bom assim, ou nem existe. Mas eu vou falar para vocês que essa tradução para mim fez muito mais sentido, porque de fato aqui a gente tem uma história que ela é bem intrincada, uma história até que pode ser meio que voltada para essa ideia de teia de aranha, e tem também um pouco de relação com a aranha. Se você tem medo desse inseto, com toda certeza você vai sentir alguns calafrios, pelo menos foi o que eu senti. Essa história, como eu falei para vocês, se apresenta de uma maneira que, pelo menos para mim, eu achei que eu já tinha matado a charada, inclusive no trailer, que acaba entregando mais do que o necessário, mas ele vai trazendo vários elementos que são surpreendentes. Não vou dizer para vocês que é algo original, que você nunca viu nos cinemas, ou que você nunca viu no terror, mas com toda certeza é algo que é muito bem escrito e bem dirigido. Aqui o som funciona muito bem. Então o som do arranhão, das batidas, a voz dessa pessoa que está atrás da parede, dessa criatura, dessa garota, dessa criança, que você vai descobrir só no final o que é. Então tudo funciona muito. E aqui a gente tem um casal de pais que conseguem transmitir essa aura um pouco dúbia, de que você não sabe se eles estão super protegendo essa criança ou se eles são pais abusivos. E aqui a gente tem o ator que interpreta o Homeland na série The Boys, que é o Anthony Starr, se eu não me engano o nome dele tá aí. E ele atua muito bem. Então você consegue ver na expressão dele essa mudança, e pelo menos eu me sinto muito impactado quando eu vejo a atuação dele. Nesse filme ela funciona mais uma vez. Já a mãe, que o nome está aí embaixo, ela também tem esse duplo papel de dubiedade. Ela consegue apresentar ao mesmo tempo essa mãe que é muito próxima, mas ao mesmo tempo esconde em seus olhos cinzas e opacos alguns segredos, algumas sensações, algumas coisas do seu passado. E isso funciona. Todos esses elementos funcionando entre si fazem com que seja com toda certeza um terror que vale a pena ser visto no cinema, um terror que com toda certeza, se for o caso, você vai se assustar em uma sala mesmo com várias pessoas ao seu redor, ou se você for assistir em sua casa, eu aconselho que você apague as luzes, que você assista num ambiente silencioso, que com toda certeza vai valer a pena, é uma boa experiência. Estou muito ansioso, afinal tem um grande filme chegando aí, que é o Fale Comigo. Já vi críticas muito positivas, espero que uma das próximas críticas seja dele, e eu espero que ele seja ainda melhor que esse filme aqui, que já me surpreendeu. Então posso dizer para vocês que pelo menos essa semana eu fiquei muito feliz trazendo críticas de livro, filme e série que valeram a pena. Consegui trazer os 3 por aqui. Então, como sempre, finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. Caso você tenha dica de filme, série ou livro, escreva aí embaixo.
caso você já tenha visto esse filme ou até mesmo o filme novo Fale Comigo nos cinemas. Escreva o que você achou, se vale a pena, me instigue a ir até o cinema ou até me instigue a rever esse filme mais uma vez, que com toda certeza seria um grande prazer.